Olá, amigos e amigas, estamos de volta com mais um dia de aventura de Qualk, o nosso herói. Hoje, Qualk vai explorar um pântano. Novamente, Qualk acorda bem cedinho e olha para os céus para ver como é que está o clima. Vamos nos lembrar que nós estamos no outono, então vamos jogar na tabela de clima um dado mais o modificador da estação. 2 mais 2, 4. Qualk observa que aquele tempo chuvoso deu uma trégua e hoje o que nós temos é simplesmente uma brisa. Qualk recolhe suas roupas que ele havia deixado estendidas, secando do dia anterior, que tomou chuva. E vamos sortear então o tipo de evento nos territórios. O DHC, que é a distância em hexágonos até a cidade, é 2. Portanto, vamos jogar um D mais 2. 5. Temos então uma conversa mais um obstáculo. Assim como no dia anterior, a gente vai perguntar se o Qualk encontra alguém durante a sua jornada. Mas diferente de como a gente fez ontem, eu vou jogar o dado correto. Eu havia jogado um dado de 6 quando devia ter jogado um dado de 10. Vou considerar que a possibilidade que o Qualk encontre alguém num pântano é baixa. Ou seja, provavelmente que não. Oráculo, o Qualk encontra alguém nesse terceiro dia de caminhada? 5 menos 2, 3. Não. Portanto, vou considerar que essa conversa que o Qualk tem é novamente dele pensando consigo mesmo. O tema da conversa é 3. História ou dom de outro personagem. Eu vou listar então todos os personagens que a gente já mencionou e que podem ser o assunto dos pensamentos do Qualk hoje. 1 é o próprio Qualk. 2 é Vekut, a filha do Rei dos Ladrões. 3 é o próprio Rei dos Ladrões. 4 é o Rei. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele se chama Koshag IV. 5 vai ser alguém relacionado com o Rei. E 6 vai ser alguém que a gente não mencionou antes. Então vamos decidir para quem os pensamentos de Qualk estão voltados. 4. O Rei Koshag. Eu decidi que vou jogar um Mosh para saber a natureza dos pensamentos de Qualk sobre o Rei Koshag. 56. Zelar. 48. Parceria. Bom, no que foi que eu pensei? A missão na qual Qualk está envolvido, ela tem um objetivo para além de simplesmente descobrir a identidade do Rei dos Ladrões. É que o Rei dos Ladrões está atrapalhando os negócios de um nobre local. A situação já passou dos limites e o nobre tem insistido com o rei para que ele faça alguma coisa a respeito. Vamos descobrir o nome desse nobre. Digamos que ele é um duque. 4, 6, Nil, 85, Het. Eu vou substituir contato do rei pelo Duque Niliet. Niliet é duque na cidade de Jagfar. E as caravanas que ele organiza para trazer mercadorias para a cidade e levar as mercadorias para fora têm sido constantemente atacadas por ladrões. E o duque sabe que o Rei dos Ladrões não pode estar muito longe disso. De toda forma, o nosso sorteio dizia que o pensamento de Qualk se dirigia ao rei, o que significa que Qualk sabe que o rei esteve muito relutante em enviar tropas para a cidade de Jagfar. Ele certamente tem seus motivos para isso. E por isso ele enviou Qualk, um jovem muito talentoso, embora ainda inexperiente, como espião, mesmo sabendo que a cidade de Jagfar está repleta de ladrões, entre eles espiões liderados por Vekut. Por isso é que Qualk anda tão preocupado sobre os desafios que poderá enfrentar. A única coisa que faz com que ele fique um pouco mais tranquilo é que ele sabe que terá nas mãos um trunfo. Se o mapa que o rei lhe forneceu for realmente verdadeiro, ele encontrará a armadura na cripta da escuridão. Parece que o Sindicato dos Ladrões procura por essa relíquia há muito tempo e prometeu uma grande recompensa a quem a trouxer até o sindicato. Ou pelo menos foi isso que levantaram os espiões anteriores do rei.
Bom, agora que já sabemos quais pensamentos ocuparam a cabeça de Qual ao longo do dia, vamos descobrir qual desafio ele vai ter que enfrentar. Então a gente deve jogar um dado e consultar a tabela de tipos de obstáculos. 1. Ocupação. A ocupação do nosso Qual é ladrão, então vai ser um teste na habilidade de ladrão. Mas qual é a natureza desse desafio? Vamos jogar um Mosh. 68, negar. 26, qualidade. Bom, no que eu pensei? Eu vou considerar qualidade como se referindo ao dom do Qual, que é prontidão. Mas, como é negar qualidade, negar a prontidão, eu vou considerar que Qual, embora esteja caminhando pelo pântano com algum cuidado, foi surpreendido. E um dos obstáculos que pode aparecer para um ladrão é esconder-se de um perigo. Qual está caminhando com cuidado pelo pântano quando se depara com uma criatura. Como que é essa criatura que surpreende o Qual? Vamos determinar primeiro jogando o nível dela, que é igual ao tamanho. Para descobrir o nível, a gente vai jogar um D6 mais DHC. O DHC é 1, 2. 2 mais 2, 4. É uma criatura pequena. Modificador mais 2, 2 pontos de vida. Criaturas pequenas aparecem na quantidade de 2d6. 8 criaturas pequenas. Mas como são essas criaturas? Elas têm cabeça de ave, corpo bípede. Seu elemento é vento. E o descritor, belo. Bom, parece que o Qual se depara com uma cena de beleza, o que não deixa de ser surpreendente, já que ele está no meio de um pântano, um lugar lúgubre. Quando ele olha para uma árvore e vê empoleiradas nos galhos várias aves coloridas. Oráculo, essas aves fazem algum tipo de som? Vou considerar que é impossível prever. Sim, mas não é um som tão belo quanto a aparência dessas aves. Oráculo, a visão dessas aves tem algum outro efeito sobre o Qual? Impossível prever. 8. Sim, para a gente saber qual é o efeito, vamos jogar um Mosh. 27, rastrear. 44, lacuna. Eu vou interpretar rastrear lacuna da seguinte forma. Qual, olhando para aqueles pássaros, conseguiu identificar algo muito estranho. O som que os pássaros emitiam não parecia vir deles. O som que aqueles pássaros emitiam parecia não vir da direção de onde eles estavam. Ao mesmo tempo, ele notou que a água do pântano, logo abaixo da árvore onde estavam as aves, começou a se movimentar. Foi quando Qual viu saltar de dentro da água uma criatura. Ele percebeu, numa fração de segundos, que aquelas aves se tratavam de uma armadilha, uma espécie de isca natural de uma criatura muito maior e mais perigosa. Vamos descobrir que criatura é essa. O DHC é 2, o nível e o tamanho da criatura, portanto, é 1d6 mais 2. 6. Média, modificador 0, 3 pontos de vida. Quantidade 1d. 4. Essas criaturas têm cabeça de 3, sapo, corpo 5, alado, elemento água, descritor feroz. Então saltam das águas do pântano 3 criaturas horrendas e ferozes que têm cabeça de sapo, mas seus corpos têm espécies de asas que permitem que eles saltem da água e planem até suas vítimas. Qual então vai fazer um teste na sua habilidade de ladrão para conseguir escapar dessas criaturas. Vamos saber qual é o nível desse obstáculo. Para isso, a gente vai jogar um D6 mais o DHC. 2 mais o DHC, que também é 2, 4. Temos 3 criaturas saindo do lago. O nível do obstáculo é médio, então o modificador da criatura é 0. E agora nós vamos fazer o teste do Qual, que é um teste de ocupação. A ocupação do Qual é ladrão, é 8. Bom, eu vou considerar que, caso o Qual passe no teste de ocupação, isso vai significar que ele conseguiu rapidamente se esconder atrás de algumas árvores, conseguindo assim evitar essas criaturas.
Como o Qualg está sendo pego de surpresa, eu vou determinar um redutor de -2. Portanto, jogando 2 dados de 6, o Qualg deve tirar menos que 6. 9. O Qualg perdeu no teste. Ele deve então enfrentar as 3 criaturas. Qualg ataca a primeira criatura, deve jogar 2 dados e, como o modificador é 0, tirar menos que 8. Ele acerta a primeira criatura, tirando dela 1 ponto de vida. A segunda criatura, Qualg vai atacar com um pequeno redutor, já que é o seu segundo ataque no turno. Eu vou considerar um redutor de -2. Portanto, agora Qualg deve tirar 6 ou menos. Qualg perde o segundo ataque e por isso ele sofre 1 ponto de dano. Como a sua resistência é 8, ele tem 8 pontos de vida, está agora com 7. A terceira criatura, Qualg também vai atacar com um redutor, que eu vou considerar de -4. Qualg deve então tirar 4 ou menos em 2d6. Qualg perde novamente e sofre mais 1 ponto de dano, estando agora com 6 pontos de vida. Um novo turno de ataque se inicia. Qualg ataca novamente a primeira das criaturas. Menos que 8. Passou. Tira mais 1 ponto de vida da criatura. Ele vai atacar novamente a segunda criatura, novamente com redutor de -2, deve por isso tirar 6 ou menos em 2 dados de 6. Qualg conseguiu um sucesso decisivo. Eu vou com isso considerar que ele mata a segunda criatura. E a terceira criatura? Qualg ataca novamente. De novo com um redutor de -4, devendo tirar agora 4 ou menos em 2 dados de 6. Qualg é bem sucedido em seu ataque. Sua espada corta o ar do pântano e atinge o terceiro dos sapos vampiros. Qualg derrubou uma das criaturas que está no chão, se contorcendo, mas restam ainda 2. Ele ataca aquela que já está bastante ferida. Precisa tirar menos que 8. 6. Qualg golpeia aquela criatura do pântano e a mata, sobrando apenas mais um sapo vampiro. Qualg o ataca. Precisa tirar menos que 6. Erra em seu ataque e por isso a criatura o atinge, rasgando um pedaço da sua roupa e provocando-lhe a perda de 1 ponto de vida. Qualg agora tem 5 pontos de vida. Então ele ataca a criatura restante com todo o seu vigor. Precisa tirar menos que 8. Qualg destroça a última criatura, que assim como as outras que caíram anteriormente, está no chão se contorcendo. Aquelas aves coloridas agora naturalmente já se foram voando. Isso não quer dizer que Qualg não possa procurar por algum tesouro. Há 50% de chance de um monstro ter um tesouro de nível igual ao seu nível de desafio. Se nós tirarmos um número ímpar, os sapos vampiros guardam um tesouro. Os sapos vampiros não guardam nenhum tesouro. Qualg está um pouco ferido, mas nada que o impeça de continuar sua viagem. Então ele se retira do pântano e tão logo se veja fora dele, faz um acampamento para descansar. Qualg ganha mais 1 ponto de heroísmo por ter atravessado com sucesso este dia de viagem. Este é o fim do terceiro dia da jornada de Qualg.